Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. A Lei Brasileira de Inclusão garante a pessoas com deficiência o direito aos meios culturais acessíveis e a participação delas nas atividades culturais, mas na prática não é bem assim. Para falar sobre acessibilidade cultural, nossos convidados são a Cláudia Werneck, que é fundadora da ONG Escola de Gente, o ator João Vitti e o Jadson Abraão, intérprete de Libras. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu vou começar perguntando para a Cláudia o trabalho lindo que ela faz na Escola de Gente. Já ganhou vários prêmios e já existe desde 2003, não é isso? É a Escola de Gente 2002, mas a Cultura Acessível de 2003. O Pois projeto é, fala Cultura um pouquinho Acessível. do trabalho de vocês, que é tão bonito. Olha, nós trabalhamos todo dia para formar uma geração de jovens com e sem deficiência que se reconheçam como parte de uma única geração indivisível e que saibam praticar a inclusão, conheçam a inclusão e pratiquem a inclusão. Formar jovens foi a minha principal razão de criar a Escola de Gente, mas nós trabalhamos tanto na formação na área da cultura, da educação, projetos socioambientais, juventude, leitura acessível, etc. e tal, como também temos uma forte incidência política, assim, com atuação em conselhos de direitos, de juventude, de criança, muita ação no TCU, no Ministério Público. A gente vai criando assim todo tipo de estratégia para trabalhar tanto no macro como no tete-a-tete, na conversa, na formação específica, né? O Jadson, por exemplo, foi um dos primeiros jovens formados pela Escola de Gente em 2002. Ele começou como intérprete de um projeto, ele já era intérprete, e depois virou um oficineiro da inclusão e é nosso grande parceiro até hoje, empresário, etc e tal. Mas é isso. Muito bom. João, você como ator, como é que você ficou tão engajado nesse tema, e como é que você vê esse tema na sua área, né? Que dificilmente a gente vê atores deficientes atuando, né? Falando de acessibilidade cultural de um modo geral, não só para quem assiste, mas também para quem está lá no palco. Sim, bom, primeiro assim, eu acho que qualquer pessoa... Primeiro tem que ficar claro assim, que a deficiência é só um aspecto da condição humana, né? Então, assim, a pessoa deficiente... eu, por exemplo, eu tenho inveja de quem consegue fazer uma leitura de sinais e se comunicar pela linguagem de sinais, porque isso é uma destreza, é uma qualidade, né, que seria bacana nós todos sabermos, né? Deveria fazer parte da educação, uma vez que o foco são os jovens, deveria ser uma matéria onde os jovens pudessem exercitar essa comunicação para, em situações que isso ocorressem, de encontrarem pessoas. É que nem falar inglês, você vai, né? Você precisa falar inglês para falar bem com alguém que fala inglês. Então, uma pessoa que seja deficiente auditivo ou uma pessoa surda, né? Você poder se comunicar com ela é maravilhoso. Com relação a projetos, tem um diretor italiano chamado Pippo Del Bono, que ele trabalhou um bom período num sanatório onde os pacientes tinham todos problemas cerebrais, né? Eu não sei os termos técnicos, mas todos eram deficientes. E ele, a partir do olhar de buscar a humanidade de cada um, de buscar o potencial criativo de cada um a despeito da condição, do aspecto que eles apresentavam, ele criou uma companhia que viaja a Europa toda lotando teatros, é um trabalho maravilhoso e são todas pessoas especiais, né? São mais do que especiais, porque eles conseguem trazer uma qualidade no resultado artístico deles que às vezes pessoas consideradas normais não alcançam, né? Então eu acho muito importante porque o que é o diferente, eu acho que ele eu tenho convicção de que ele enriquece a nossa vida, ao contrário de como a gente costuma se comportar na sociedade, deixando o que é diferente de mim ou do que eu acho que seja o ideal de fazer parte da minha vida. Pelo contrário, essas pessoas são as que mais enriquecem a nossa humanidade, né? Então, agora, eu sinto muito falta, por exemplo, você vai nos teatros do município aqui do Rio, vai nos teatros da prefeitura, infelizmente, essa questão da acessibilidade é muito ou quase nada
Apesar de ser lei, né? Dedicada. E é uma lei, né? Está lá, eu acho que tem um artigo 4, que são as obrigações gerais, né, de um projeto que foi assinado pela Presidência da República em 2008. E assim, cumpra-se a lei, né? Mas isso não acontece. Então, as pessoas, o nosso legislativo, né? Uma das missões como ser humano é pensar em viabilizar realmente que todos os espaços públicos de arte, de cultura, seja museu, tenham todos os elementos necessários para a acessibilidade. Porque a pessoa deficiente, ela precisa ter autonomia. Ela não tem que se enquadrar em determinado dia tem espetáculo para ela. Isso é uma forma de reforçar a discriminação, por mais bem intencionado que seja você criar essa oportunidade, né? Isso tem que ser uma coisa natural. É como eu penso. Jadson, você tem sentido que esse mercado de intérprete de Libras tem crescido? Você começou quando com isso? Bom, eu comecei com tradução aos 16 anos, ali por volta de 99, Bastante 2000. Tempo, então. Sim, tem um tempinho, um pouquinho, né? A gente e como entrega a que você idade. tem sentido esse mercado, assim? Você acha que as pessoas estão... Cresceu muito, principalmente na área cultural e artística. Nós tivemos um boom maior agora, a partir de 2008, 2010, por conta da legislação em si. Antes era muito mais voltado a tradução para ou um atendimento num hospital, ou às vezes um atendimento jurídico, acompanhar alguém, ou em sala de aula. Só que no meio cultural isso vem crescendo muito e positivamente, por várias iniciativas, né, do poder público e também da sociedade civil organizada. Porque na maioria das vezes, é quem impulsiona essas coisas, é quem pressiona para que as coisas comecem a acontecer, para que o governo saia do lugar dele e fale, não, realmente a gente não está conseguindo, né, fazer com que as coisas andem. E aí esse mercado tem crescido, né? Até eu falo muito para os meus alunos na graduação que é um local onde você pode investir, que tem muita área. A gente tem muita demanda e pouca mão de obra ainda, né, para realizar, qualificada. Porque a gente vê muita gente que, eu sei, diz que sabe, diz que entende, e aí acontece como os incidentes, né, de grandes eventos públicos. Vou citar um, que foi o do enterro do Nelson Mandela, onde o intérprete da língua de sinais africana, ele não sabia, ele estava ali fazendo qualquer outra gesticulação. E aí até descobrirem isso já tinha passado o evento, já tinha acontecido. E isso acontece também no Brasil, não é uma particularidade só da África, né? E aí acontece no Brasil, onde pessoas vão para palanque, ou vão para comerciais, ou qualquer outra coisa, se dizendo intérprete, e os surdos são prejudicados por não ter a informação devidamente tratada ali ou traduzida. Nossa, porque a gente, quando começa a praticar a inclusão e acessibilidade, a gente se descuida de alguns outros processos de segurança que a gente tem em relação a áreas com as quais a gente já lida no cotidiano. Por exemplo, você vai fazer um livro impresso em tinta, tem vários revisores. Você vai fazer um livro impresso em braille, as pessoas acham que não precisa de revisão, já está impresso. Libras, por exemplo, a gente viaja muito pelo interior do estado do Rio, já fizemos teatro acessível na Amazônia, vários lugares, Jadson viajou muito com a gente também. E a Lei Rouanet, por exemplo, ela pede muito, recomenda, orienta, que você contrate mão de obra local. No que se refere à acessibilidade, e mesmo no interior do Rio, é muito difícil você encontrar bons intérpretes. Então, hoje a gente contrata alguém de uma cidade, pede para mandar um filme, o Jadson vê e a gente leva alguém daqui. Manda alguém daqui. E a pessoa contratada lá passa por uma fiscalização nossa, porque realmente tem que ter cuidado. E isso é uma questão que acontece à medida que o mercado abre, que mais pessoas contratam a Libras vira o símbolo de que você está fazendo alguma coisa, que também não é bom. Porque assim, tem um intérprete de Libras, posso relaxar. Não, você não pode relaxar, isso é só o começo, não garante para os surdos que não se utilizam da Libras. Tem que ver a qualidade da Libras, tem que ver a iluminação, tem que ver várias coisas. Então, eu hoje me ressinto um pouco, e a gente tem que enfrentar essa segunda fase, sem desmerecer o boom, que é garantir a qualidade do trabalho pós o boom da contratação de intérprete de Libras. Entendi. Isso a gente não pode esquecer.
E aqui no Rio, realmente, não acontece praticamente nada. A gente estava conversando recentemente com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público da União, que envolve tanto a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, como a Escola Superior de Formação. E é muito importante que, assim, e a minha sugestão era assim, então toda vez que o Rio de Janeiro, o município do Rio, fizer um edital para ocupação dos equipamentos culturais, no caso os teatros, é preciso colocar que a acessibilidade comunicacional, como ter a sua própria intérprete de Libras, ter o piso tátil, ter fone de audiodescrição para as pessoas cegas, ter uma cabine de audiodescrição, que isso é responsabilidade do equipamento e não da produção, como hoje é feito. E aí eles falaram, tanto o TCU como o Ministério Público da União, não tem que colocar nada, porque isso está posto que é lei. Não tem que escrever. Isso é lei, é Constituição Federal, porque esses documentos, tanto a Lei Brasileira de Inclusão como a Convenção da ONU das Pessoas com Síndrome de Down, elas foram aprovadas com valor de Constituição. Então, até se alguém publica a Constituição brasileira hoje, tem que publicar esses dois adendos. Não pode publicar a Constituição sem esses dois tratados. Então, não tem que escrever nada. E mais ainda, pela Lei Brasileira de Inclusão, é considerado improbidade administrativa um equipamento público, e tudo público, que não garanta acessibilidade comunicacional total, todos os dias, sempre, sem dispersão de nada. E realmente a gente sabe que aqui na nossa, uma raríssima exceção, não há interesse da nossa... É difícil mesmo, a gente Não, vê essa lei. interesse dos vereadores, administração pública em geral. É executivo, é legislativo, Eu vou dar uma pequena pausinha, Tá daqui a bom. pouco a gente continua discutindo esse assunto, não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o Rio TV Debate, nosso tema é acessibilidade cultural. A gente estava aqui falando da lei que não é cumprida, a gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, que eu saiba, né, me corrijam se eu estiver errada, que é o Teatro Ipanema, né, que total acessibilidade, mas é muito pouco, né, João? Sim, a Cláudia pode até falar mais sobre o Teatro Ipanema, né? Porque o dia que foi comemorado, o Dia Nacional do Teatro Inclusivo, foi realizado no Teatro Ipanema. E naquela situação ainda há alguns pequenos aspectos que tratavam acessibilidade precisaram ser providenciados. Na né? verdade, olha que interessante, em 2013, a Escola de Gente realizou uma obra por conta própria, por meio de um projeto de lei Rouanet, no Teatro Ipanema, colocando uma rampa da plateia para o palco. Porque a ministra, na época da Cultura, Marta Suplicy, veio ao Rio quando a gente lançou a ideia do Dia Nacional do Teatro Acessível, e alguns deputados que estavam conosco, e vereadores, enfim, eram cadeirantes, e porque tem que ter uma rampa da plateia para o palco também. E essa rampa, ela desapareceu. Então, agora, quando o Teatro Ipanema, muito interessado e aberto a comemorar o Dia do Teatro Acessível conosco, quando ele topou imediatamente, a gente começou, juntamente com a vereadora que apoia a nossa ideia, via prefeitura também, a ajudar o Teatro Ipanema a se tornar mais acessível. E a gente nota que há muita vontade, mas falta um pouco de conceito do que é acessibilidade que a gente está falando. A acessibilidade que a gente está falando, você tem que imaginar tudo. Se chegar uma pessoa cega aqui, como ela anda, como é que ela sabe onde é o banheiro, como é que é a sinalização. E aí foram várias conversas muito interessantes, muito boas. Acabou que o Teatro Ipanema fez o que ele podia, quebrou porta. Isso que o João falou é muito importante, porque a acessibilidade, tem gente que pensa que banheiro acessível, por exemplo, ou a entrada acessível de um teatro é aquela que a pessoa entra ajudada por alguém. E não tem que ter autonomia, tem que ter independência. Então, eu acho assim, eu fiquei muito contente com a atitude do Teatro Ipanema, mas ainda tem outras coisas a serem feitas. Mas o principal é que a gestão do Teatro Ipanema está feliz para fazer mais. Sim, foi inspirador. Exemplo, né? Eu acredito que assim existe uma falta realmente assim
de um conhecimento um pouco mais apurado sobre a questão, né? Não só de quem, de quem administra os teatros. Eu acho que assim, esse movimento que a Escola de Gente, de uma certa forma, lidera com maestria, é para a gente realmente formar uma nova qualidade de pessoas que atuam principalmente na gestão dos equipamentos públicos. E essas pessoas, como você bem colocou, a sociedade tem uma força para impulsionar para que a lei seja cumprida, porque a lei está lá, já está lá. A gente não precisa ficar debatendo sobre isso. Está tudo lá. A gente precisa tornar isso uma realidade, um fato, né? Então, eu penso que é importante inspirar esses gestores, né? No dia que nós participamos da audiência pública, eu fiquei emocionado com o quão emocionado o responsável por administrar o Teatro Ipanema ficou, e assim, o quão grato ele manifestou por ter entendido o quão amplo e quão complexo e o quão necessário a gente trilhar esse caminho onde todas as pessoas têm autonomia, sim, de ir ao teatro, ir ao museu o dia que elas quiserem, a hora que elas quiserem, e terem acesso a todos os meios de comunicação para que ela possa realmente absorver, sentir, se sensibilizar com qualquer expressão artística, cultural que esteja sendo realizada. Sabe, João, pegando um gancho até nisso que você está falando, hoje as pesquisas realizadas na área de acessibilidade, os estudos, né, de algumas pessoas, algumas teses, eles comprovam que o grande X da questão na acessibilidade, hoje em dia está mais na acessibilidade atitudinal do que dos aparelhos só em si. Estrutural, né? Sim, porque às vezes você tem lá, você cria a rampa, você coloca o piso tátil, você tem o intérprete de Libras, mas você não pensa num todo, de você treinar a equipe, de você falar com a equipe, olha, como funciona, o que é acessibilidade, o que são essas manifestações humanas, porque é só mais uma pessoa, que talvez tenha uma surdez, ou uma cegueira, ou use uma cadeira de rodas, mas é só uma pessoa. E como você aprender a lidar com isso? Só que a gente não é treinado disso nem na escola, porque somos habituados a nos juntar ou a nos aproximar do que nos parece ser mais igual. Olha, não fica com aquele grupo porque essa menina não é igual a você, minha filha. Ela não se comporta igual a você. Meu filho, por favor, não anda com esse rapaz que ele usa um cabelo grande. Isso não é bom. Isso não é bom para a sociedade. Então a gente não é treinado, não é ensinado a entender que a sociedade é diferente. As pessoas são distintas. Eu vi uma entrevista, um programa sobre a questão do transgênero, e uma menina que se sente garoto, né, desde pequena, e a família... E lá nos Estados Unidos você só pode ter uma certa idade que você pode começar a tomar hormônio para... E aí falaram assim, poxa, quando você crescer, você quer ser vista como mulher? Ela falou assim, não, eu desde pequeno, eu gostaria que isso não existisse, que eu fosse vista como uma menina desde agora. Assim, eu não quero que isso seja uma questão a ser discutida. Então, assim, realmente, a base, volta lá na base, né? O primeiro setênio até a entrada da adolescência é um período fundamental onde a gente realmente cria esses valores, conscientiza, e isso precisa ser algo natural na nossa sociedade. Para a gente não ter mais que ficar discutindo rótulos, né? A gente precisa olhar como a família humana, como ela é, rica em toda a sua diversidade. E me emocionou muito também o depoimento na audiência pública daquela menina que estava à frente do Teatro Carlos Gomes, que uma vez por mês tinha essa atividade, especificamente era o dia para as pessoas com deficiência, e ela narrando o quanto as pessoas normais que estavam naquela sessão eram impactadas positivamente pela presença das pessoas com deficiência. Então, isso também é um modo de a gente se desarmar e reconhecer o outro, né, pelo que nos é comum, a despeito da diferença. Né? Então, assim,
a gente precisa exercitar mais o encontro das pessoas, todas, né? Na sua gama de matizes, para que a gente possa fazer dessa aquarela lindos quadros, né? Onde as pessoas se sintam verdadeiramente felizes e se sintam valorizadas, e por se sentirem valorizadas tenham a capacidade de valorizar o outro, de acolher o outro, de admirar, de apreciar. Que é isso que eu acho que está mais faltando na nossa sociedade hoje em dia, sabe? Olhar o outro com interesse, com apreço. E a Escola de Gente promove peças, né? Falando sobre inclusão. Como é que é a receptividade? A Escola de Gente, na área da cultura, a gente tem um programa chamado de leitura acessível, que é todas as pessoas têm direito a conhecer todas as histórias, que é de livros em vários formatos acessíveis, e o Teatro Acessível, que faz parte de uma campanha chamada Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos. E por que o prazer, né? Porque eu acho que cumprir boas leis dá muito tesão. Com certeza. É muito prazeroso, é muito expansor da consciência, é muito libertador. E o Teatro Acessível da Escola de Gente, né, que foi criado em 2003 pela Tatá, né, Tatá Werneck, que é minha filha, que de tanto almoçar comigo falando de inclusão, o pai e eu, dormir, acordar, tomar café da manhã, falou, olha, eu vou convocar meus amigos da Unirio para criarem um grupo teatral que vai falar de inclusão com humor e vai praticar acessibilidade. Acabou sendo o primeiro grupo, talvez no mundo, porque a gente acabou, quer dizer, há 3 anos fomos premiados na ONU, por ser uma das experiências mais inovadoras do mundo. Então, desde 2003, inicialmente sem dinheiro nenhum, ninguém ganhava nada, nem tinha dinheiro para acessibilidade, a audiodescrição era feita de forma improvisada. A única coisa que a gente tinha, mesmo assim, Jadson se doou muito também, era intérprete de Libras. Tudo era muito improvisado, mas já tinha essa concepção de que tinha que dar conta de qualquer ser que aparecesse em qualquer sessão. E aí a gente tem muitas apresentações, já se apresentamos em todas as regiões do Brasil e estamos em constante evolução. Como nós nos sentimos, quer dizer, o que é o nosso valor maior? Nós não inventamos audiodescrição, não inventamos nada. O que nós fizemos foi botar tudo junto ao mesmo tempo, todo dia, gratuitamente. Muito bem, belo exemplo, belo trabalho, isso foi parabéns. A nossa coragem, então, e a gente está sempre melhorando, nem tudo é perfeito, mas claro. a gente não abre mão. Então, por exemplo, no nosso Teatro Acessível, eu trouxe aqui rapidamente só um exemplo. Quando a gente entrega o programa da peça, esse aqui é o projeto que a gente está desenvolvendo agora, com Lei Rouanet, com a MRS Logística, que é a antiga Rede Ferroviária Federal. Então, aqui tem Cultura Acessível. O programa da peça, ele é todo feito em letra ampliada. Então, a gente no início fazia um programa com letra comum, com letra ampliada. Agora faz só com letra ampliada. Esse mesmo... tem QR Code e tem um aviso, porque quando você pratica acessibilidade na comunicação, você tem que avisar com acessibilidade que você está fazendo acessibilidade na comunicação. E tem que corresponsabilizar as pessoas que enxergam, ou qualquer pessoa sem deficiência, delas avisarem para quem tem deficiência que a lei está sendo cumprida e que ela pode desfrutar. Então, a gente põe direito à acessibilidade, avisa pessoas cegas, com baixa visão, analfabetas, que precisam ou preferem ler esse folder em outros formatos, que o conteúdo está em QR Code, em CD, nananana. Além disso, a gente faz esse mesmo folder em braille, né? Olha. E a gente faz esse mesmo folder em meio digital, para a pessoa que vai usar, quer conhecer o folder no carro. Porque a acessibilidade, ela é muito importante, não apenas para pessoas com deficiência, mas principalmente, também importantemente, para pessoas com baixo letramento, pessoas refugiadas. Então, a acessibilidade é um tema muito importante para refugiados. Porque os refugiados enfrentam também grande dificuldade comunicacional e é preciso que eles tenham um banquete generoso de formas de acessar a informação e de se expressar. Pessoas idosas, uma vez eu li que o João Cabral de Melo Neto, né, o escritor, ele ficou cego antes de morrer e que ele sofria muito porque não tinha como ler. Eu pensei, puxa, a gente já podia ter falado para ele, naquele tempo não tinha internet, mas já tinha livro falado em CD, já tinha audiobook, já tinha alguns instrumentos para pessoas cegas que talvez ele não tenha acessado. Ou talvez sim, eu não saiba. Vou te interromper mais uma vez para a gente fazer um breve intervalo. Já a gente volta para o último bloco. Não sai daí.
O Rio TV Debate está de volta falando sobre acessibilidade cultural. Eu pesquisei muito esse tema, né, antes de fazer o debate e vi que tem vários cursos de formação para professores sobre inclusão. Isso é bom, né? Mostra que existe essa preocupação agora, né? Uma coisa que não era muito falada antes. Você já fez esse curso? Sim, Acompanha, sim. Existem vários cursos, né, na área da educação. Existe curso para AE, assistente educacional, existem os cursos de Libras em si, em várias esferas, existem cursos de Braille para saber como ser um intermediador, né, ali para aquela criança, para aquele aluno que tenha qualquer tipo de deficiência, né? Isso também tem crescido muito aqui no Brasil. Inclusive tem uma pós-graduação que está na 3ª turma agora, que é uma pós em acessibilidade cultural. E que a ideia, a proposta é formar gestores, né, produtores culturais, para que eles possam entender como funciona e o que é acessibilidade na cultura. Né? É uma pós criada em parceria com o governo, né, com o MINC e com a UFRJ, que é a Universidade Federal, junto com o pessoal da medicina, TO, né, da terapia ocupacional. E isso é uma proposta que já vem pensada, não surgiu do nada, né? Isso foi uma coisa construída a várias mãos, inclusive tem até a contribuição da Cláudia na criação desse curso, de como lidar, como criar as disciplinas. Hoje está na coordenação da professora Patrícia, né, esse curso, e que só vem aumentando e agregando conhecimento para as pessoas entenderem o que é acessibilidade, como trabalhar, como funciona a acessibilidade e principalmente na cultura. Né, que é algo que tem surgido com muita força. Uhum. Nessa peça que vocês fazem, como é que é a receptividade do público? Que tipo de público que vai assistir? Vai todo mundo. Nas pequenas cidades, eu me encanto de ver que a gente faz busca ativa nas pequenas cidades e coloca no projeto transporte acessível, porque tem pessoas com deficiência que não saíram de casa para nada, e muito menos para o teatro. Uhum. Então, quando todo mundo vai ao teatro e a comunidade percebe que é um teatro que está atento a garantir a participação dessa população invisibilizada, há um grande empoderamento do modo dessas pessoas perante a comunidade, porque é como se eles pensassem, puxa, aqui está um teatro que leva em conta essa população que a gente aqui não está se importando, quer dizer, se importa, mas não dá acessibilidade, se emociona, se arrepia, chora, os olhinhos brilham, mas não garante direito. Porque o que muda a realidade é a ação. É a ação. Não tem outra forma. Eu concordo, eu assim, não sou... Eu fico assim muito crítica em relação a essa coisa das pessoas ficarem felizes com a própria capacidade, quer dizer, sou contra. É que eu fico muito atento nisso em mim. Você se fica feliz porque é capaz de se emocionar e demora mais para agir, porque aquela emoção toma conta de você, do quanto você está conseguindo entender e está feliz com aquilo, aí você dorme feliz com você e aí você perde um pouco do seu ímpeto transformador, né? Mas esqueci o que eu estava falando. Você estava falando sobre as peças que a gente realiza nas localidades. Então, assim, e também mercado de trabalho, Sim. porque os intérpretes de Libras locais, audiodescritores locais, começam a ser mais requisitados. Sim, né? Agora, é uma viagem cósmica, embora seja puramente terrena, chão, terra, ver um teatro funcionando, ainda mais o nosso que fala de inclusão, então ele tem acessibilidade e o tema é inclusão de direitos humanos, quando tudo acontece, eu sinto assim que enche tudo, né? Bom, o João é ator, para ele deve ter essa sensação muitas vezes. Eu, como não sou atriz, eu só vejo encher tudo mesmo, assim, essa sensação de plenitude, quando eu vejo as pessoas com e sem deficiência, todas rindo ao mesmo tempo, porque a audiodescrição permite isso. E eu sinto mesmo que é uma nova dimensão do teatro, né? Quer dizer, o teatro é o mesmo, as pessoas são as mesmas, mas a gente está criando uma rede, talvez. Está conectado, né? Todo mundo conectado. conectado. Isso fortalece o senso de pertencimento, né? Quando você fala desse empoderamento, é isso. A gente todos se sentem pertencendo àquele corpo. E esse corpo, quando se reconhece no seu diferente,
se torna realmente, manifesta uma força extraordinária de união e de transformação. Para quem está atuando deve ser melhor ainda, como ela falou, né? Eu fiz uma comédia e é legal porque intérprete de Libras em teatro, eles são atores também, não fica lá só na letrinha. Eu lembro que eu fiz uma peça... Não viu já? Eu fiz uma peça em São Paulo que tinha, né, o intérprete em Libras, porque era uma das contrapartidas, mas foram um final de semana, só numa temporada de 2 meses. Mas eu fazendo a cena aqui, eles ficavam do lado esquerdo do palco, e eu vendo momentos que me permitia vê-los trabalhando para o público que estava ali. Cara, eu ria. Eu falava assim, é genial, porque não era só ler, eles interpretavam, faziam uma cena, eram atores. Expressão, né, corporal. Não, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. É muito mais do que uma simples transmissão de códigos. É vivo. É vivo, é algo vivo, até quem não tem deficiência se contagia. Né? É maravilhoso. Assim, a gente já está indo para as considerações finais. Já pode começar com suas considerações finais. O meu desejo real, assim, mais sincero, o Rio de Janeiro é uma cidade tão extraordinária. As pessoas da nossa cidade são pessoas realmente assim, muito calorosas. São, né? Principalmente as pessoas mais comuns do povo. Então, assim, meu desejo é que os governantes, porque são eles que fazem inicialmente a gestão da coisa pública. E fiscalizam. Poxa, vamos tornar a nossa cidade e o nosso estado, né, futuro governador, seja ele quem for, assim, um modelo, uma referência, uma inspiração para todos os recantos do nosso país, assim como um modelo de um local onde todas as pessoas são acolhidas, todas as pessoas se sentem realmente valorizadas e respeitadas, a despeito de qualquer aspecto que elas manifestem. Que seja uma cidade maravilhosa para todos, que seja realmente uma cidade maravilhosa, aonde eu vou roubar um pouco que a Cláudia fala, né? Porque a Constituição diz que é um direito inalienável de todos, né? Mas assim, quem é que cabe em seu todos? Né? Essa é a pergunta. Muito boa. Quem é que cabe É para refletir todos? Mesmo. Você, Jadson, suas considerações finais. Bom, até uma fala que eu fiz uma vez numa outra oportunidade, né, que a gente estava comentando outro dia, eu e a Cláudia, é que eu entendo assim que a acessibilidade, você tem que pensar que a acessibilidade é algo tão importante quanto você ter uma água para a pessoa que está aqui, por exemplo, falando, sendo entrevistada, ou um banheiro, porque você não vai imaginar que vai levar alguém para algum lugar ou para algum espaço e vai pensar, não preciso de ter um banheiro. A pessoa pode necessitar de usar o banheiro ou não. A gente não pensa um teatro sem luz ou sem um técnico de iluminação. E por que a gente pensa a cultura sem acessibilidade, sem um intérprete de Libras, sem audiodescrição, sem uma rampa que ele possa acessar o palco ou acessar sozinho o espaço em si? A acessibilidade é tão importante quanto. É a mesma coisa que você ter um teatro, mas um teatro sem portas, ou pelo menos de portas fechadas, que eles não podem entrar. Então esse é o nosso desejo para quem quer que venha assumir a gestão pública, né, do nosso estado, né, e do Brasil, né, também, né, porque a gente tem que pensar em garantir isso em todos os cantos do Brasil. Cláudia? Ao mesmo tempo que eu acho que é um processo que não tem volta, né, porque eu entendo que por mais retrocessos ou recuos que a gente faça, os direitos humanos e as pessoas que existem, estão vivas aqui no planeta, em nome das que já se foram e das que virão, não tem como você deixar de expandir a sua consciência para praticar um mundo que não deixe ninguém de fora, né? Mas isso significa trabalhar de verdade, porque isso não é mágica. Ninguém acorda um dia e fala, plim, agora eu sou inclusivo, ou plim. Não, é preciso exercitar nossos neurônios que estão assim paralisados, que às vezes nunca foram exercitados desde a infância, neurônios para a inclusão, neurônios para a acessibilidade. E isso é para todo mundo, a gente não faz nada
para o outro, a gente faz para o nosso sistema humano. E só então, eu acho, quando pessoas com e sem deficiência estiverem juntas, exercendo com liberdade a equiparação de oportunidades, os seus direitos de se comunicar, de se expressar, nós encontraremos soluções incríveis para problemas que nos afligem hoje, inclusive a corrupção. Porque a corrupção nasce de um desejo de exclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando que também uma coisinha que parece grande perto do teatro acessível, acha que não tem conexão. Praticar teatro acessível não combate a corrupção, para a gente combate. E é muito claro isso, né? Que os nossos governantes, que nosso corpo legislativo, que eles tenham cada vez mais consciência e sejam pessoas com bem e força, né? Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Acho que foi muito legal, né? A gente discutiu várias coisas aqui. Parabéns pelo trabalho de todos vocês que estão sempre trabalhando aí a favor da inclusão. Belo exemplo. Avancemos. O Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.